Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aqui mais uma vez para continuar lendo a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia, para a honra e glória do Senhor. Nós encerramos o livro de Esther. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. E aproveitando aqui, né, o que a irmã Berenice colocou aqui, vou estar fazendo uma colinha aqui dos livros que nós já lemos, né? Para no precisamos decorar. É bom para exercitar a mente, né? Nós começamos desde Gênesis e o nosso plano é ler até a Bíblia toda. Não estamos olhando o tempo, nós queremos ler a Bíblia toda para a honra e glória do Senhor. Amém? E aqui, gente, eu vou aproveitando essa deixa aqui, estou colocando para vocês aí, para que eu possa também aprender para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aprendendo junto, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor tem feito maravilhas. E ler a palavra de Deus, a gente tem que ler debaixo do temor do Senhor para entendermos. A Bíblia, ela esclarece tudo. Aqui nós já lemos os seguintes livros, né? Nós lemos o Pentateuco, que é chamado Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Depois nós lemos Neemias, Esdras, Neemias, Esther, e agora estamos entrando no livro de Jó, para a honra e glória do Senhor. Repetindo aí: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, depois Ruth, depois primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, e agora estamos entrando entramos Esther, e agora estamos entrando em Jó, tá bom? E aí, gente, o Jó é um livro bem longo, mas para a honra e glória do Senhor, nós vamos ler, vamos decorar a sequência dos livros aí, né? Nós sabemos que o livro de Esther foi muito importante, aprendemos com ela a sabedoria, o que nós não devemos falar precipitadamente, aprendemos muito com ela. E agora nós estamos entrando em Jó, aqui no livro de Jó. O livro de Jó, por que escrever foi escrito o livro de Jó? O livro de Jó foi escrito a fim de mostrar que Deus está no controle de todos os acontecimentos, para explicar o significado da fé verdadeira. Onde foi escrito? Os eventos desse livro passaram-se no céu, na terra de Uz, nordeste da Palestina, próxima à região deserta, entre Damasco e o rio Eufrates. E quem? O livro de Jó nos conta a história de Jó, principal, né, personagem. Ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamita, e Eliú, o buzita, tá? Pense no pior dia que você possa imaginar. Você está doente, sua bicicleta foi roubada, o tempo estava horrível, seu irmão e sua irmã estão brigando, tudo de ruim aconteceu num dia só. Talvez você nunca tenha dito um dia tão mal assim, tinha vivido, né? Viveu um dia tão mal. Qual foi o pior dia da sua vida? Os piores dias da minha vida, o pior dia da minha vida, o pior dia foi o dia da morte da minha mãe. Meu pai morreu, mas eu suportei, eu suportei mais. Mas o pior dia mesmo foi o dia que eu perdi a minha mãe.
mas Deus me deu força, me fortaleceu. Deixa aí nos comentários qual foi o pior dia da sua vida. E aqui, gente, Jó viveu o pior dia da vida dele. Começa aí no capítulo 1, tá? O que aconteceu com Jó? Jó tinha uma família maravilhosa. Ele vivia na terra de Uz. Morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava fazer tudo o que era certo diante de Deus. É o que nós devemos fazer. Claro que nós erramos, mas quando eu busco sabedoria, buscai o Senhor e vivei, eu erro menos. E Jó procurava, ele era bom, honesto e temia a Deus. Precisamos ser pessoas boas, honestas e temer a Deus. Ele tinha 10 filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E os filhos faziam, iam na casa um dos outros. Era uma família muito unida. Ele era um exemplo. E Jó sempre orava pelos filhos e pedia perdão pelos pecados dos seus filhos, né? Ele, quando terminava essa rodada de banquetes, que eles faziam muitos banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamentos. Então, Jó também, eu vejo que Jó aqui como sacerdote, porque só o sacerdote podia sacrificar. E Jó, ele oferecia, ele pedia perdão por ele e pelos filhos, e ele orava, era de madrugada, né? Aí um dia, gente, Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Chegou o dia dos filhos de Deus se apresentarem diante do Senhor, e no meio deles veio também Satanás. E claro que aquela pergunta que Deus sabia, mas Deus perguntou, né? De onde você vem? E Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor Deus disse: vistes, meu filho, você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Porque ele tem tudo, ele é extremamente rico, ele não precisa de nada, que Jó era muito rico mesmo, né? Ele tem uma família, nada acontece de ruim, abençoa Jó em tudo que ele faz. No país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tirastes tudo que é dele, verás que ele vai te amaldiçoar sem nenhum respeito. E o Senhor Deus disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não toque nele, não faça nenhum mal a ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e começou a fazer bagunça na vida de Jó. Jó perdeu todos os seus filhos e todas as suas riquezas em um só dia. Em um dia, enquanto os filhos de Jó e as filhas estavam num banquete costumeiro na casa de um dos seus irmãos, do seu irmão mais velho, chegou à casa de Jó um de seus empregados e disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Isso foi dando a notícia, então quer dizer que acabou com tudo dele. Enquanto esse servo que sobrou para dar essa notícia estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto ele estava dando essa má notícia,
Veio um terceiro que disse: 3 bandos dos caldeus atacaram e levaram os camelos e mataram a espadas os empregados. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto ele estava dando a notícia, falando, chegou mais um. Isso tudo em um só dia. Será que a gente suportaria tanta má notícia em um só dia? Aí chegou a mãe e falou assim: olha, seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete, que eles tinham esse costume de fazer um banquete, né? Na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para lhe trazer essa notícia. Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas vestes, rapou a cabeça e depois ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus e disse: nasci nu, sem nada, vou morrer. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs culpa em Deus. Ele simplesmente louvou ao Senhor. Ele louvou a Deus. Ele lembrou do nascimento dele. E realmente, quando nós nascemos nu. E se alguém, quando morrermos, se ninguém colocar uma roupa em nós, a gente volta nu para a sepultura. E aqui Jó, mesmo em tamanha tribulação, perdeu tudo, mas ele não blasfemou contra Deus. Às vezes as pessoas deixam de acreditar em Deus quando perde um filho, quando perde a sua mãe, quando perde o seu pai, quando perde toda a sua riqueza. Eu perguntei para uma pessoa assim: nossa, você emagreceu tanto? Por que você emagreceu tanto assim? Porque essa pessoa tinha uma vida muito abastarda, né? E ele falou comigo assim: eu estou magro de tristeza, mas eu creio que Deus está tratando e Deus está dando a vitória para essa pessoa em Cristo Jesus. Existem momentos na vida da gente que a gente pede para morrer. Eu agora aprendi a não mais pedir para morrer. Mas eu antigamente, quando eu não entendia o propósito de Deus, qualquer luta que eu passava, eu pedia a Deus para morrer. Me mata, Deus, me mata, Senhor. Mas quando teve um acidente com meu filho quebrou o pulso, eu chegava em casa, eu dobrava o joelho e falava: Deus, eu não vou murmurar, eu simplesmente vou te adorar, tá? É isso que nós temos que fazer, aprender a passar pelo luto sem blasfemar contra Deus, porque tudo está no controle de Deus, nada foge do controle do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia e quero convidar você para estar lendo a Bíblia. Esse é o capítulo 1, tá? É o capítulo 1. E Jó aqui, quando ele teve notícia que perdeu tudo, ele glorificou a Deus. Ele falou, né? Ele falou assim, em sinal de tristeza. Claro que nós não somos de ferro. Ele rasgou a roupa, rapou a cabeça, ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus e disse assim: nasci nu, sem nada vou morrer. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a fala de Jó, tá? Porque eu creio que no momento ele não estava entendendo, mas ele louvou a Deus. Nós temos que aprender a louvar a Deus também na dor e na aflição. Amém? Eu sou a evangelista Patrícia. Este é o capítulo 1 de Jó.